Conversando com Deus, Livro 3, Parte 35. Antes de terminarmos, o Senhor pode me dizer algumas coisas sobre os extraterrestres? O que eles vestem? Como se comunicam? E, por favor, não diga que eu ainda quero saber apenas por curiosidade. Acho que já demonstrei que podemos aprender algo aqui. Está certo. Então serei breve. Nas culturas muito evoluídas, os seres não precisam se vestir, exceto quando querem se proteger de condições sobre as quais não têm controle, ou quando usam ornamentos para indicar uma categoria ou honra. Um SME não entenderia por que vocês cobrem seus corpos quando não precisam fazer isso. Certamente não entenderia o conceito de vergonha ou pudor, e nunca teria a ideia de usar roupas para embelezar-se. Para ele, não há nada mais belo do que o corpo nu, e por esse motivo acharia totalmente incompreensível o conceito de usar algo sobre o corpo. Também não seria incompreensível a ideia de viver, passar a maior parte do tempo, em caixas, que vocês chamam de prédios e casas. Os SMS vivem no ambiente natural e só ficariam dentro de uma caixa se seu meio ambiente se tornasse inóspito. O que raramente acontece, já que as civilizações muito evoluídas criam, controlam e cuidam de seu meio ambiente. Os SMS também compreendem que são um só com seu meio ambiente, que partilham mais do que espaço com ele, mas também uma relação de mútua dependência. Um SME nunca entenderia por que vocês prejudicam ou destroem o que os está sustentando, e por isso só pode concluir que vocês não entendem que é seu meio ambiente que os sustenta, que vocês são seres com uma capacidade de observação muito limitada. Quanto à comunicação, os SMS usam como seu principal meio de comunicação o aspecto de seu ser que vocês chamam de sentimentos. Eles têm consciência dos seus sentimentos e dos sentimentos dos outros, e ninguém tenta escondê-los. Achariam autossabotagem e, portanto, incompreensível esconder os sentimentos e depois reclamar que ninguém entende como se sentem. Os sentimentos são a linguagem da alma, e os SMS compreendem isso. Em uma sociedade de SMS, o objetivo da comunicação é conhecer realmente um ao outro. Assim sendo, um SME nunca compreenderia o conceito humano chamado de mentira. Para ele, conseguir comunicar uma mentira seria uma vitória tão inútil que a consideraria uma enorme derrota. Os SMS não dizem a verdade, são a verdade. Toda a sua existência se baseia no que é assim e no que funciona. Há muito aprenderam, e em um tempo em que a comunicação ainda era feita através de sons guturais, que a mentira não funciona. Vocês ainda não aprenderam isso em sua sociedade. Em seu planeta, grande parte da sociedade se baseia no segredo. Muitos de vocês acreditam que é o que não contam aos outros, não o que contam, que faz a vida funcionar. Por esse motivo, o segredo se tornou seu código social, seu código de ética. É realmente seu código secreto. Isso não é verdadeiro para todos vocês. Por exemplo, suas culturas antigas e seus povos indígenas não vivem de acordo com esse código, e muitos indivíduos em sua sociedade atual se recusam a ter esse comportamento. Contudo, seus governos e negócios o têm, e muitos dos seus relacionamentos o refletem. Mentir sobre coisas grandes e pequenas tornou-se tão aceito por tantos que eles até mesmo mentem sobre mentir. Dessa forma, vocês desenvolveram um código secreto sobre seu código secreto, como quando todos sabem que o rei está nu, mas ninguém fala sobre isso. Vocês até mesmo tentam fingir que não está, e dessa forma mentem para si mesmos. O Senhor já disse isso. Eu estou repetindo neste diálogo os pontos principais que você tem de entender, se realmente quiser mudar as coisas como diz que quer. E por isso repetirei. As diferenças entre as culturas humanas e as muito evoluídas são que os seres muito evoluídos, primeiro, observam cuidadosamente. Segundo, comunicam-se sinceramente. Eles veem o que funciona e dizem o que é assim.
Essa é outra mudança pequena, mas profunda, que melhoraria muito a vida em seu planeta. E a propósito, isso não é uma questão de moralidade. Não há imperativos morais em uma sociedade de SMS. E esse seria um conceito tão estranho como o da mentira. É simplesmente uma questão do que funciona e traz benefícios. Os SMS não têm princípios morais? Não como vocês os compreendem. A ideia de um grupo inventar um conjunto de valores de acordo com os quais os SMS individuais devem viver vai contra sua compreensão do que funciona, que é cada indivíduo ser um único árbitro do que é e não é um comportamento apropriado para ele. A discussão é sempre em torno do que funciona para uma sociedade de SMS, do que produz benefícios para todos, não em torno do que os seres humanos chamariam de certo e errado. Mas isso não é a mesma coisa? Nós simplesmente não dizemos que o que funciona é certo e que o que não funciona é errado? Vocês ligaram a culpa e a vergonha a esses rótulos, conceitos igualmente desconhecidos pelos SMS, e rotularam em um número surpreendente de coisas como erradas, não porque não funcionam, mas simplesmente porque as consideram inadequadas, às vezes nem mesmo a seus olhos, mas aos olhos de Deus. Assim, criaram definições artificiais do que funciona e não funciona, que não tem nada a ver com o que realmente é assim. Por exemplo, a sociedade humana costuma considerar errado expressar sinceramente os próprios sentimentos. Um SME nunca chegaria a essa conclusão, porque uma consciência exata dos sentimentos facilita a vida em qualquer comunidade ou grupo. Portanto, como eu disse, um SME nunca esconderia seus sentimentos ou acharia socialmente correto escondê-los. De qualquer modo, não poderia fazer isso, porque capta vibrações de outros seres que deixam seus sentimentos muito claros. Assim como vocês, às vezes, sentem o ar quando entram em um aposento, um SME pode sentir o que o outro está pensando e experimentando. As verdadeiras expressões vocais, que vocês chamariam de palavras, raramente são usadas. Essa comunicação telepática ocorre entre todos os seres muito evoluídos. De fato, poder-se-ia dizer que o grau em que uma espécie ou uma relação entre membros da mesma espécie evoluiu é demonstrado pelo grau em que os seres precisam usar palavras para transmitir sentimentos, desejos ou informações. E antes que você faça a pergunta, sim, os seres humanos podem desenvolver, e alguns desenvolveram, a mesma capacidade. De fato, há milhares de anos, isso era normal. Desde então, vocês regrediram para o uso de expressões vocais, na verdade, ruídos, para se comunicar. Mas muitos de vocês estão voltando para uma forma de comunicação mais completa, exata e elegante. Isso é especialmente verdadeiro entre aqueles que se amam, o que enfatiza uma grande verdade. O afeto cria a comunicação. Em última análise, toda real comunicação diz respeito à verdade, e a única verdade genuína é o amor. É por isso que, quando o amor está presente, também o está a comunicação. E quando a comunicação é difícil, isso é um sinal de que o amor não está totalmente presente. O Senhor expressou isso de uma maneira linda. Eu diria que o comunicou de uma maneira linda. Obrigado. Então vou resumir o modelo de vida em uma sociedade muito evoluída. Os seres vivem em grupos, ou o que vocês chamariam de pequenas comunidades planejadas. Esses grupos não são organizados em cidades, estados ou nações, mas interagem uns com os outros em uma base igual. Não há governos, como vocês os imaginam, tampouco leis. Há conselhos ou conclaves, geralmente de idosos, e algo que poderia ser descrito em sua linguagem como acordos mútuos. Estes foram reduzidos a um código triangular: consciência, honestidade e responsabilidade. Há muito os SMS decidiram viver dessa forma. Tomaram essa decisão não baseados em uma estrutura moral ou revelação espiritual que outro ser ou grupo apresentou, mas em uma simples observação do que é assim e do que funciona. E em suas sociedades não há guerras ou conflitos?
Não, principalmente porque um ser muito evoluído partilha tudo que tem e daria tudo a você, tudo que tentasse lhe tirar força. Faria isso devido à sua consciência de que tudo pertence a todos e de que sempre pode criar mais do que deu, se assim o desejar. Os conceitos de propriedade e perda não existem em uma sociedade de SMS, que compreendem que não são seres físicos, mas seres sendo físicos. Também entendem que todos os seres provêm da mesma fonte e que, portanto, todos nós somos um só. Eu sei, o Senhor já disse isso. Mas, mesmo se alguém ameaçasse tirar a vida de um SME, ainda assim não haveria conflito? Não, ele simplesmente deitaria e literalmente deixaria seu corpo lá para o agressor. Então criaria outro corpo, se assim o desejasse, voltando novamente ao plano físico como um ser totalmente formado ou um filho recém-nascido de outros seres. Esse é o método preferido de reentrada no plano físico, porque ninguém é mais honrado nas sociedades de SMS do que os recém-nascidos, e suas oportunidades de crescimento são inigualáveis. Os SMS não temem o que sua cultura chama de morte, porque sabem que vivem para sempre. Isso é apenas uma questão da forma que irão assumir. Em geral, vivem em um corpo físico indefinidamente, porque aprenderam a cuidar dele e de seu meio ambiente. Se, por algum motivo, relacionado com as leis físicas, o corpo de um SME não for mais funcional, ele simplesmente o deixará, desenvolvendo alegremente sua matéria física para a totalidade, para ser reciclada, o que vocês conhecem como ao pó voltarás. Deixe-me retroceder um pouco. Sei que o Senhor disse que não há leis como as conhecemos, mas se alguém não se comportar de acordo com o código triangular, o que acontece? É punido? Não há julgamentos ou punições. Apenas uma simples observação do que é assim e do que funciona. É cuidadosamente explicado que o que é assim, o que o ser fez, agora está em desacordo com o que funciona. E que, quando algo não funciona para o grupo, não funciona para o indivíduo, porque o indivíduo é o grupo e o grupo é o indivíduo. Todos os SMS entendem isso desde cedo, em geral no que vocês chamariam de juventude. E por esse motivo é extremamente raro um SME maduro agir de um modo que produz o que é assim, que não é o que funciona. Mas e quando ele faz isso? Pode simplesmente corrigir seu erro através do código triangular. Primeiro, é tornado consciente de todos os resultados relacionados com algo que pensou, disse ou fez. Então ele pode avaliar e declarar seu papel na produção desses resultados. Depois, lhe é dada uma oportunidade de assumir a responsabilidade por esses resultados, tomando medidas para corrigi-los. E se ele recusar a fazer isso? Um SME nunca se recusaria a fazer isso, porque é inconcebível. Caso contrário, não seria um SME, e você estaria falando de um ser totalmente diferente. Onde um SME aprende todas essas coisas? Na escola? Em uma sociedade de SMS, não há um sistema escolar. Apenas um processo de educação pelo qual os filhos são relembrados do que é assim e do que funciona. Eles são criados pelos idosos, não por aqueles que os concebem, embora não sejam necessariamente separados dos pais, que podem estar com eles sempre que quiserem durante esse processo, no que vocês chamariam de escola, na verdade, um tempo de aprendizado. Os filhos preparam seu próprio currículo, escolhendo as habilidades que eles gostariam de adquirir, em vez de lhes ser dito o que têm de aprender. Dessa forma, a motivação atinge seu nível mais elevado e as habilidades da vida são adquiridas rápida, fácil e alegremente. O código triangular, que na verdade não é um conjunto de regras codificadas, embora esse seja o melhor termo que é possível encontrar em sua linguagem para defini-lo. Não é algo que é colocado dentro do jovem SME, mas algo que é adquirido, quase por osmose, através dos comportamentos exigidos para a criança pelos adultos. Ao contrário do que ocorre em sua sociedade, na qual os adultos exibem comportamentos opostos aos que querem que seus filhos aprendam, nas culturas muito evoluídas, os adultos compreendem que as crianças fazem o que veem os outros fazendo.
Nunca ocorreria a um SME colocar seus filhos durante horas diante de um aparelho que mostra imagens de comportamentos que não gostariam que seus filhos tivessem. Para um SME, essa decisão seria incompreensível. Seria igualmente incompreensível um SME fazer isso e depois negar que as imagens tinham algo a ver com o súbito comportamento extravagante dos seus filhos. Eu direi novamente que a diferença entre uma sociedade de SMS e uma sociedade humana se resume a um elemento realmente muito simples, que chamaremos de verdadeira observação. Nas sociedades SMS, os seres reconhecem tudo o que vem. Nas sociedades humanas, muitos negam o que vem. Vem a televisão prejudicando seus filhos e o ignoram. Vem a violência e a perda usadas como entretenimento e negam a contradição. Observam que o tabaco faz mal para o corpo e fingem que não faz. Vem um pai que é alcoólatra e abusivo e toda a família o nega, não deixando ninguém dizer uma palavra a esse respeito. Observam que durante milhares de anos suas religiões não conseguiram mudar comportamentos e negam isso também. Veem claramente que seus governos fazem mais para oprimir do que para ajudar e o ignoram. Veem um sistema de saúde que é realmente um sistema de doença, gastando 1/10 de seus recursos na prevenção de doenças e 9/10 tratando-as, e negam que o desejo de obter lucro é o que impede todo o progresso real no sentido de educar pessoas a respeito de como agir, comer e viver para ter boa saúde. Veem que comer a carne de animais mortos depois de ser forçados a consumir alimentos impregnados de produtos químicos não faz bem para a sua saúde e, contudo, negam o que vem. Fazem mais do que isso. Tentam processar entrevistadores que ousam discutir esses assuntos. O senhor sabe, há um livro maravilhoso que oferece ótimos insights sobre esse tema da alimentação. É Bite for a New America, de John Robbins. As pessoas vão ler esse livro e negar que faz qualquer sentido. E esse é o ponto principal. Grande parte da sua raça vive na negação. Nega não só as observações dolorosamente óbvias de todos ao seu redor, como também as de seus próprios olhos. Negam seus sentimentos pessoais e acabam negando sua própria verdade. Os seres muito evoluídos, em que alguns de vocês estão se tornando, não negam nada. Observam que é assim. Veem claramente o que funciona. Usando essas ferramentas simples, a vida se torna simples. O processo é honrado. Sim, mas como o processo funciona? Para responder a isso, eu tenho de repetir algo que já disse. Na verdade, muitas vezes, neste diálogo. Tudo depende de quem você pensa que é e do que está tentando fazer. Se seu objetivo é ter uma vida de paz, alegria e amor, a violência não funciona. Isso já foi demonstrado. Se seu objetivo é ter uma vida longa e saudável, comer carne, fumar substâncias carcinógenas e tomar grandes quantidades de bebidas que fazem mal para os nervos e embotam o cérebro, não funciona. Isso já foi demonstrado. Se seu objetivo é criar filhos longe da violência e da raiva, colocá-los durante anos diante de descrições vívidas de violência e raiva não funciona. Isso já foi demonstrado. Se seu objetivo é cuidar da terra e poupar sabiamente seus recursos, agir como se esses recursos fossem ilimitados não funciona. Isso já foi demonstrado. Se seu objetivo é descobrir e cultivar um relacionamento com um Deus amoroso, de modo que a religião possa fazer uma diferença nos assuntos humanos, então falar em um Deus vingativo não funciona. Isso também já foi demonstrado. Os objetivos são tudo, porque determinam os resultados. A vida é um resultado da sua intenção, sua verdadeira intenção. É revelada em seus atos, e seus atos são determinados por sua verdadeira intenção. Como tudo na vida, e a própria vida, isso é um círculo. Os SMS veem o círculo. Os humanos, não. Os SMS reagem ao que é assim. Os humanos o ignoram. Os SMS sempre dizem a verdade. Os humanos, com frequência, mentem para si mesmos e para as outras pessoas. Os SMS dizem uma coisa e fazem o que dizem. Os humanos dizem uma coisa e fazem outra. Em seu íntimo, você sabe que algo está errado.
que pretendia ir para Seattle, mas está em São José. Vê as contradições em seus comportamentos e agora está realmente pronto para mudá-los. Vê claramente o que é assim e o que funciona, e não quer mais aceitar divisões entre os dois. Sua raça está despertando. Chegou o momento da sua realização. Você não precisa se sentir desencorajado pelo que eu lhe disse, porque aqui foi lançada a base para uma nova experiência, uma realidade mais ampla, e tudo isso foi apenas uma preparação para ela. Agora você está pronto para atravessar a porta. Este diálogo, em particular, teve como objetivo abrir essa porta. Primeiro, apontar para ela. Está vendo? Lá está ela, porque a luz da verdade sempre mostrará o caminho, e a luz da verdade é o que você recebeu aqui. Agora, aceite essa verdade e viva de acordo com ela. Partilha, sempre lhe dê valor, porque nesses 3 livros, a trilogia Conversando com Deus, eu falei com vocês novamente sobre o que é assim. Não há necessidade de ir mais longe. Não há necessidade de fazer mais perguntas ou ouvir mais respostas, satisfazer mais curiosidades, dar mais exemplos ou fazer mais observações. Tudo o que você precisa para criar a vida que deseja encontrará aqui, nesta trilogia, como foi apresentada até agora. Não há necessidade de ir mais longe. Sim, você ainda tem perguntas. Sim, tem mais. Mas e se? Sim, ainda não acabou. Com essa investigação que fizemos juntos. Porque nunca acaba com nenhuma investigação. Então está claro que este livro poderia ir sempre mais longe, mas não irá. Sua conversa com Deus irá, mas este livro não. Porque a resposta para qualquer outra pergunta que você possa ter será encontrada aqui, nesta trilogia agora completa. Tudo o que podemos fazer agora é repetir, rever repetidamente a mesma sabedoria. Até mesmo esta trilogia foi um exercício disso. Não há nada de novo aqui, apenas a sabedoria antiga revisitada. É bom revisitar, é bom familiarizar-se de novo. Esse é o processo de relembrar do qual falei tanto. Você não tem nada a aprender, só tem de relembrar. Então revisite frequentemente esta trilogia. Vire suas páginas de vez em quando. Quando tiver uma pergunta que acha que não foi respondida aqui, releia as páginas. Você descobrirá que sua pergunta foi respondida. Contudo, se realmente achar que não foi, busque suas próprias respostas. Tenha a sua própria conversa. Crie a sua própria verdade. E com isso, experimentará quem realmente é.